Bom, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma palestra do CEAL. Quero agradecer a direção da casa, a Cibele e a todos os envolvidos para que essa palestra vá ao ar e todos consigam receber essa mensagem. Primeiramente, eu quero que todos se concentrem, que os bons espíritos, que o mentor da casa, o Dr. André Luiz, que todos que nos conduzem ao meu mentor e guia, que possamos estar intuídos, inspirados e possamos levar o Evangelho do Cristo, a tua palavra, com muita responsabilidade, sabendo que somos apenas mensageiros e que conduzimos essa mensagem à luz da doutrina espírita. Possamos sempre ter a doutrina espírita como o norte e o Evangelho como o nosso guia e modelo. Começando a palestra de hoje, bem conveniente ao mês Setembro Amarelo, que vamos colocar assim, que é o mês de valorização da vida, né? É o mês em que trabalhamos o psique, em que trabalhamos a mente, e que para não haja essa contaminação mental que tanto nós vamos hoje aqui nessa conversa fraterna falar desse tema. Ele foi inspirado, e as referências é de Bilhetes Fraternais, escrito por espíritos diversos, divulgado pela Sociedade Espírita Espiritismo Cristã, SODEC. E também não poderíamos esquecer o Joana de Anjos com a sua coleção de psicologia, O Ser Consciente. Joana de Anjos, pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E buscando referências também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que não podemos deixar de citar numa palestra espírita, que eu sempre digo. Começando, esse item, contaminação mental, ele se passa no item 47 desse livro. Para quem quiser como referência, é um livro de boa leitura, é um livro que você pode ler na sua cama, deitado. São leituras assim, sempre de 1,5 páginas, no máximo 2 páginas. E começa sempre com a passagem do Evangelho. O Espírito Rodrigo, que é quem nos traz essa mensagem aqui, ele começa sempre com a passagem do Evangelho. Quando está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos diz: quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, veja bem, quanto mais nos levardes pelo pensamento acima da vida material. Quer dizer que quanto mais nós estivermos ligados com a matéria, preso a questões capitalistas, com questões da própria matéria, do ter, como vai dizer aqui lá na frente, nós vamos estar com essa contaminação mental. A nossa mente vai estar desligada, como ele diz aqui. E ele continua dizendo o seguinte: menos sereis feridos pelas coisas da terra. Quer dizer, quanto mais elevar de nossos pensamentos acima da vida material, quer dizer, tivermos mais ligado com a vida espiritual, como diz lá no Evangelho, no capítulo 2, na vida futura. E quando Jesus nos trouxe a mensagem dele, a proposta de mudança, a proposta de uma vida espiritual, quando ele fala que meu reino não é desse céu, ou meu reino não é daqui, e sim na casa de meu pai, a gente vai buscar todo esse entendimento aqui, o que Allan Kardec quer nos dizer sobre a vida material e a vida espiritual. Nós, encarnados como somos, temos que viver a vida material. Dependemos muitas vezes da matéria para nos alimentarmos, para
dar a melhor educação para os nossos filhos, conforto em nossas casas, ter essa palestra aqui usando todo a ferramenta, tudo isso é material. Mas não podemos deixar, como Allan Kardec nos alerta, que isso nos tornemos escravos disso, sabendo que somos apenas usuários e que quando formos embora de volta para nossa casa, a pátria espiritual, não levaremos mais nada. Tudo ficará aqui. Levaremos o que estará na nossa consciência, no nosso coração. Por isso que Jesus sempre fala lá no Evangelho, onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Quer dizer, o seu coração está preso na matéria ou está preso no plano espiritual? Ou está preso nas coisas espirituais? No ser, não no ter. E vamos ter essa conversa e começando com o texto aqui do nosso irmão Rodrigo, quando ele diz o seguinte: recebemos do Mestre de amor e bondade a recomendação sobre o orar e vigiar. Quando estava junto aos apóstolos, o Mestre precisou relembrá-los mais de uma vez quanto a esta cautelosa ação que precisa ser adotada pelo servidor da Boa Nova. Quer dizer, o Mestre, quando estava entre uma conversa fraterna, só ele ali, os discípulos, ele sempre alertava a importância do estar orando e estar vigiando. Orando, porque quando você está orando, os seus pensamentos se conectam com a nossa divindade, se conecta com a nossa criação, com o nosso Criador, e vigiando os maus pensamentos, vigiando os seus atos, vigiando a sua conduta, vigiando a sua contaminação mental. E dentro disso, a importância do orar, porque o orar é a hora em que o seu coração se abre, você se conecta com a divindade, e ali o seu pensamento está naquele momento em buscar uma conversa com Deus, em buscar uma conversa com o seu mentor, com os bons espíritos. Uma vez nós recebemos uma mensagem no grupo mediúnico que eles nos falavam: sabe o que nos conecta a vocês? Qual a distância que existe entre vocês e nós? Uma prece. Quer dizer, quando o benfeitor veio e nos falou naquele momento em que a gente estava ali de aflição, achando que ninguém nos escutava, que eles estavam tão longe, que até eles chegarem, não. Ele mesmo vem e frisa, depois de uma mensagem linda que ele nos deu: irmãos, a distância que existe entre nós e vocês é uma prece. Quer dizer, no momento em que você pega e faz aquela prece com vontade, aquela prece com o coração aberto, buscando suas falhas, os seus defeitos, mas sabendo que você é filho e herdeiro de Deus, como diz Joana de Ângeles para nós, tudo se amplia. É como se acendesse uma luz na sua frente e você comece a enxergar não a cura para aquilo, mas o entendimento. Você começa a ter mais discernimento em saber. A gente tem que ter bastante sensibilidade. Eu vi um palestrante falando isso uma vez, eu achei muito legal. Ele falava o seguinte: o espiritismo não faz apologia ao sofrimento. Ele não faz apologia para que você viva sofrendo, para que essas coisas, não. Ele te mostra o porquê do sofrimento, como lidar com o sofrimento e como fazer para que tenha menos sofrimento. Isso que o Espiritismo nos esclarece. Emmanuel sempre nos alerta que nós já trazemos tantas reparações para esse planeta de provas e expiações, já temos as nossas expiações e as nossas provas, já temos as nossas reparações a fazer, pois você só vai conseguir depois de uma reparação, e nessa reparação nós buscamos mais expiações e mais provas para as próximas encarnações. Porque o que nós construímos aqui vai ser provas para a próxima encarnação. Nessa daqui,
E aproveitemos, como tem uma palavra aqui que eu acho muito legal, o momento presente. Esse é o momento de nós repararmos, espiarmos as nossas provações. É o momento presente. O Aniceto, ele fala no filme Nosso Lar 2, que ele está conversando ali com Isidoro, com os espíritos que vão reencarnar, ele fala, a próxima reencarnação, ela é a mais importante. E para nós, é a atual encarnação. Ela é a mais importante. Se ficarmos nessa contaminação mental, de buscarmos o materialismo, de buscarmos sempre olhar a vida do nosso irmão, de querer consertar a vida dos outros, de querer ser o centro das atenções, de querer não fazer o bem, essa encarnação você não vai lidar como a mais importante. E ele já afirma, aproveite esse momento presente, o aqui e agora. Essa é a nossa oportunidade, é a grande oportunidade que a grande humanidade tem em viver em fraternidade, em disseminar o amor como Jesus nos trouxe, porque o amor, se colocarmos essa palavra tão pequenininha, né, tão simbólica, mas o que vale mesmo do amor não é a palavra, é o vivenciar. É quando eu olho o meu irmão com caridade. Por isso que quando Jesus foi à prova, que foi falado, quando ele foi à prova pelos fariseus naquele momento, que fala, Jesus de Nazaré, quais são os mandamentos? Moisés nos trouxe aqui, ele não, os mandamentos são, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele transformou em dois. Quando você fala, por que Jesus nos trouxe isso? Porque quando ele diz, amará o próximo como a ti mesmo, primeiro você vai dar o amor que você tem. E nunca colocar nada acima de Deus. Amará a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, quando você ama a Deus, por isso que ele falou que depois o próximo. Eis o segundo mandamento. Porque quando você ama a Deus, você ama o próximo. Você não tem como amar a Deus e não amar ao próximo. São coisas únicas, que se transformam em uma. Não existe aquela pessoa que diz, eu amo Deus, eu sigo Deus, mas eu não amo o meu próximo. Então você não ama Deus. Porque Deus é o contexto, é a vida plena. Então, nesse momento, você ali tem que se conectar. E por quê? Porque o próximo é Deus, nós somos Deus. Emmanuel fala que Deus está em nós. Né? O Deus que eu falo que nós somos é o Espírito divino, a criação de Deus. Então Deus não tem forma, não é aquele homem de barba, com a roupa branca, com um tacape, em que ali ele vai chegar e vai condenar o justo e o injusto. Não, Deus está dentro de nós. Quando você faz uma bondade, por isso que Jesus diz ali, quando vocês derem de comer a quem tem fome, forem no presídio ver a quem está preso, ir no hospital visitar, dera de beber a quem tem sede, aí os discípulos perguntam, Jesus, mas você nunca passou por isso? Não, quando você fizer isso, é a mim que o farei. Quer dizer, é o doar, é o servir. E por isso orar e vigiar. E Rodrigo continua, o tempo atual exige de todos os espíritos vigilância, o que a gente vem falando, a vigilância do tempo atual. E olha que alerta que ele nos traz aqui, para que as mentes não sejam contaminadas tão facilmente com as ideias desalentadoras que acabam prejudicando a motivação para o agir no bem. Olha só, o momento é de atitude. Se lembra que eu falei do momento presente? E é essa atitude que nós temos que ter. Atitudes renovadas, renovar nossos pensamentos,
renovar as nossas ideias, renovar as nossas atitudes, renovar o nosso jeito de ser. Renovadas pela mensagem do Cristo, o Evangelho do Cristo. A mensagem que ele nos trouxe, o Cristo, ele nos trouxe uma proposta de vida, uma conduta. Sedes perfeitos como meu Pai é. Porque é indispensável a esperança que a fé proporciona. E o que nós vamos seguir essa mensagem do Cristo? Através da fé. A fé inabalável, essa fé que a doutrina espírita nos traz, a fé da consciência clara, não aquela fé que tínhamos antigamente, quando éramos, desculpa, mas eu fui católico, né? Aquela fé em que estava que Deus castigava, que Jesus não, é a fé inabalável, aquela fé consciente, sabendo hoje que somos espíritos imortais, que estamos nesse corpo aqui para aprender, evoluir, caminhar, ajudar, servir e trabalhar. Trabalhadores da última hora, não gostamos de dizer esse nome? Então sejamos o trabalhador da primeira hora. Porque o momento é agora, presente. E não podemos deixar esse momento apagar pela nossa contaminação mental, pelas doenças, a ansiedade, a depressão. Temos que buscar melhorarmos como ser humanos, porque a cada dia somos uma pessoa diferente. O Wagner de hoje não é o Wagner de ontem, e nem será o Wagner de amanhã. Alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou mudar, e assim eu vou subindo degrau por degrau na vida e na evolução e no aprendizado. Cada dia eu aprendo uma coisa, subo um degrau, subo e vou indo até chegar aonde nós temos que chegar, na plenitude. Nem que demore mais 10 encarnações, mais 5. Cada encarnação eu vou subir uma quantidade de degraus. E não vou conseguir subir se eu tiver essa contaminação mental. E a contaminação mental é o que me prende aqui na matéria, é o que me prende aqui nesse planeta como matéria. E não liberto o meu espírito para que ele leve coisas boas, leve o amor, leve o amor que a gente tem pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, o amor que a gente tem pela vida. É isso que a gente tem que levar, é o servir. E Rodrigo continua. A fé proporciona esperança em relação à proteção divina, que sempre está envolvendo os seus filhos, mesmo nos momentos de rebeldia deles. O Pai de todos nós, conduz a jornada evolutiva por meio de suas leis perfeitas. Quer dizer, se olharmos o livro dos Espíritos, as leis de progresso, a lei de amor. Você quer lei melhor do que a lei de amor? Lá nós somos totalmente acolhidos e tratados como filhos de Deus. E imutáveis, vacinados pela certeza da proteção do Pai, podemos enfrentar tempestades no mundo mais resistentes e resolutos quanto ao caminho a ser seguido. Quer dizer, quando estamos vacinados pelo amor, nós somos mais resilientes, nós somos mais firmes nas nossas decisões, nós buscamos mais estar próximo de Jesus, próximo do seu Evangelho. Porque, você lembra que nós falamos que ele não nos cobra, que ele trouxe uma proposta, que ele é nosso guia e modelo, que ele é o nosso exemplo. Nisso, se você buscar no Evangelho, no homem de bem, e em outras falas de Joana, de Emmanuel, de André Luiz, de Manuel Filomeno, tem sempre a palavra lá, para que se esforces. Olha a gentileza que ele nos traz. Não nos cobra, ele quer que nos esforcemos.
Hermance Dufour fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio que quando os espíritos veem os nossos esforços em tratar o auto-amor, o autoconhecimento, o autocuidado com a mente, com o coração, com o seu espírito, o auto-perdão, e nos esforçamos para isso tudo, eles fazem uma festa. Ela usa esta palavra. Eles fazem uma festa, quer dizer, ficam felizes, porque eles se dedicam 24 horas a nós. 24 horas, saiba que você nunca está só. Você está sempre com alguém ali. Não te, como diz, guiando os seus passos, mas te orientando e respeitando o seu livre-arbítrio. Mas se você tomar a decisão errada e cair lá na frente, você vai ver uma mãozinha estendida para te erguer. Essa mãozinha estendida, ela está dizendo o quê? Não quer dizer que vai ser pelo Espírito. Ele vai colocar alguém que te ampare, que te levante, que te busque, que te traga uma palavra. E muitas vezes recebemos esse cuidado, esse amparo, e lá na frente, quando é a nossa oportunidade de servir e fazer isso pelo irmão, nós damos uma rasteira. Porque nós não reconhecemos a nossa fragilidade. Não percebemos que podemos cair de novo. E Rodrigo nos traz aqui de mais uma vez, a contaminação mental dá-se ainda pela propaganda insidiosa dos ideais materialistas. Está vendo que ele está sempre dizendo que a matéria, se não soubermos lidar com ela, vai nos contaminar? Por quê? Porque nós vamos buscar só o ter. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor emprego, eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter o melhor cabelo, eu quero ter a melhor aparência, eu quero ter a mulher mais bonita, eu quero ter os filhos mais estudiosos, eu quero ter. Agora ninguém fala, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom companheiro, eu quero ser um bom cristão, quero ser um bom ser humano, eu quero ser gente. E nós estamos aqui nesse planeta para ser gente, porque gente é aquela que acolhe, gente ama gente, gente faz o bem. Então, quando eu começar a buscar o ser, aí eu deixo essa contaminação. Eu não estarei contaminado. Eu vou ter, mas eu vou ser. Porque eu vou ter o que preciso para eu viver. Mas eu vou ser gente. E vou pegar esse ter e vou compartilhar. Vou usar para dar uma roupa, aquela roupa que eu não uso mais, ao irmão necessitado. Vou para a casa espírita ajudar a fazer a sopa e vou doar alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que temos que doar dinheiro, matéria. Você pode doar tempo. As casas espíritas que eu vejo, toda casa que eu vou fazer palestra, que eu chego, tem sempre um avisozinho dizendo que precisa de colaborador, que precisa de trabalhador. Tem uma mensagem ali na parede. Na casa que eu frequento, nós temos vários eventos e eu vejo que são sempre as mesmas pessoas envolvidas. Já com cara, muitas vezes até de cansado, mas sempre as mesmas pessoas. Não há renovação. Não há uma renovação de hoje está tendo um teatro, vai ser uma equipe. Amanhã vai ter uma feira do livro, é outra equipe. Não, o cara está sempre ali. A gente vê sempre as mesmas carinhas e sempre aquelas brincadeiras. Vou fazer uma caminha para você aqui no centro. Quem não já ouviu isso? Tem um quartinho ali para você. Mas não quer ajudar. Um dia um irmão chegou para mim, começou a criticar alguma administração da casa, começou a criticar ao som da palestra, começou a criticar,
E eu olhei para ele assim, bem sério, e falei: é a grande hora de você vir trabalhar com a gente e começar a colocar suas ideias em práticas. Vazou. Não quer. Nós queremos criticar, nós queremos reclamar da direção da casa, mas ninguém quer se envolver, porque eu estou preocupado com a minha contaminação mental em ter. E Rodrigo continua aqui. Materialistas, que acirram do homem a demanda do ter. Você lembra que nós falamos? Que nunca se sacia, favorecendo o surgimento da cobiça, da inveja e, por vezes, da agressividade. Olha o que a contaminação faz. A cobiça, inveja e, por vezes, a agressividade. A agressividade é uma coisa que não faz parte da nossa vida, né? Ninguém é agressivo. Ninguém nunca gritou com ninguém, ninguém nunca explodiu com ninguém. Que é isso, né? Imagina. Somos seres... Eu brinco, eu faço sempre uma brincadeira que nós poderíamos ser, na vida normal, como somos dentro do centro de espírita. Dentro do centro espírita, nós mudamos até nossa voz. Na hora de uma oração, quando encontro aquele irmão, irmão querido, como está você? Eu estou bem, meu irmão, toda paz. Mas saiu na porta adiante, já briga com a filha que veio buscá-la e pegou o trânsito pesado, ou com a esposa, ou fica bravo com o cara do Uber que está ali, ele demorou a chegar. Quer dizer, virou a chavinha e deixou de ser espírita. Nós temos que ser espírita 24 horas. É a nossa conduta. Allan Kardec nos traz lá no Evangelho que o bom espírita se conhece pela reforma moral, quer dizer, pela sua conduta, a não contaminação. E Rodrigo continua. É preciso reter a imunização que nos foi ensinada na mensagem das aves do céu, que mostra a necessidade de confiar na providência divina, que nunca deixa os seus filhos desamparados. Alerta ainda dever de ser oferecido àquele que obtém recursos fartos para que ele possa orientar, senão quanto ao caminho de ser trilhado para a entrada do reino do céu. Eu quero puxar aqui uma fala, dar uma pausa aqui para a gente falar sobre essa das aves do céu. No fim já do Sermão do Monte, que foi a primeira anunciação de Jesus, a primeira vez que naquele Sermão do Monte, ele, abençoado como sempre, nos trouxe a conduta de como deveríamos ser daqui para frente. Na verdade, o Sermão do Monte foi: estou trazendo aqui a conduta e as leis que eu vou implementar daqui para frente. A lei do amor, da caridade e da justiça. E ele fala já no sermão: observai as aves do céu que semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais que as aves? A passagem compara as aves do céu com os seres humanos, questionando se os seres humanos não são mais importantes que as aves do céu. Não que as aves do céu não tenham importância. Toda vida tem importância. Mas Deus está falando, Jesus está falando ali o quê? Por que se preocupais tanto em ter, em conquistar, em ter títulos, em ter nomes, castas, que era o que mais tinha naquela época, porque ele falava para os homens da época, e hoje não é diferente. Esse desespero todo, se o meu Pai, para as aves do céu que só voam, estão ali, ele dá tudo, ele dá o ninho, ele dá porque tudo é doado por Deus. Ele dá o alimento, ele dá a chuva para lavar elas, ele dá as árvores para que elas... Imagine vocês que são filhos de Deus. O que não tereis
se tiverem a paciência, o amor e a resiliência e não trabalharem a contaminação mental. Porque quando entramos em desesperos achando que Deus nos abandonou, que nada está a caminho, que eu sou coitadinho, que tudo acontece comigo. A grama do vizinho é verdinha e a minha está seca. Porque ele levanta todo dia cedo e molha, e você não. Porque ele planta uma semente. Tem um livro de Joana de Anjos que eu não consigo lembrar, desculpa, que ela diz que a semente que você planta, você não vê germinar dentro da terra. Só quando ela sai da terra que você vê já a árvorezinha. Quer dizer, ali dentro está germinando, está criando. E é do mesmo jeito quando você planta um amor no coração de alguém. Você não vê aquele amor. Você vai ver com quem? Com a doação dele. Quando ele começar a doar amor também, quando ali vocês tiverem um entendimento fraterno, quando a humanidade começar a se abraçar, não haver mais guerras, não haver mais fome, não haver mais misérias, não haver injustiças. Aí nós vamos ver essa semente brotar. E possamos ser essa semente na nossa mente, essa semente do amor, para que não possamos levar essa contaminação mental para o próximo. E ele diz aqui, vigia o que ouves. Já indo para o nosso fechamento. Vigia o que ouves, o que assistes e o que falas, para que não seja acometido por esse processo adoecedor. Porém, caso a contaminação já tenha se processado, socorre-te no passe. Quer dizer, como aqui é um livro espírita, socorre-te no passe. Vai numa casa espírita, mas não é aquele passe que você entra lá e fica lá e vai embora. É um passe na alma. É um momento ali que você entra e se conecta. E não pede a cura para o corpo. Você pede sabedoria para os enfrentamentos do dia a dia. E gratidão para os benesses que você recebe. Se você entrar na sala de passe fazendo isso, com certeza estará amparado. Agora, se você entrar ali pensando no seu vizinho, na sua sogra, na sua filha que te irritou, em tudo, não. E ele fala, socorre-te no passe, renovando as suas energias. Ampara-te na prece. A prece, um dos momentos mais importantes. Nós temos lá no Evangelho as coletâneas de prece. Nós buscamos. Que pode ser usada várias vezes no dia, sem nenhuma contradição. Quer dizer, contraindicação. Desculpa, tá, gente? Peço desculpas. Sem nenhuma contraindicação. Quer dizer, não tem contraindicação para prece. Qualquer momento você pode fazer uma prece. Dentro do seu carro, não dirigindo, tá, gente? Mas dentro do seu carro, na sua mesa de trabalho quando você chega, de manhã quando você acorda, quando você vai deitar, na hora do banho. Diz que o prece na hora do banho é salutar. Você está ali com aquela água escorrendo em você, lavando, e que aquela água leve todos os miasmas, leve todos os pensamentos ruins, todas as contaminações que você teve naquele dia. E que você possa sair dali num ser renovado. Eu gosto muito de pensar nisso. Ministra em ti mesmo o remédio da boa mensagem, que chega aos homens desde os primórdios da nossa criação. No entanto, o maior e melhor medicamento é a ação do bem, não tem outra coisa. Auxilia o enfermo, atende o faminto, esclarece o sedento de conhecimento, abraça o demandado que carece de amor e paz. E ele finaliza assim, com estas novas atitudes, quer dizer, com as suas mudanças, estarás mais protegidos para enfrentar essa
epidemia que assola a humanidade nos dias de hoje, a contaminação mental. Guarda o teu coração na fé e transforma. Olha só essa coisa linda. Guarda o teu coração na fé. Você lembra que nós falamos? Onde tiver o seu coração, estará o seu tesouro? E transforma as tuas mãos em instrumentos de socorro, e assim estará protegido e curado. Meus irmãos, Joana de Ângeles sempre nos diz: ama e serve. Portanto, como possas, e quanto possas, e quando possas. Quer dizer, ama e serve. Portanto, como possas, quando possas e quanto possas. Quer dizer, serve sempre. Nós temos que sempre buscar o servir. Porque quando estamos servindo... Você lembra que falava assim? Meu avô falava muito assim, que a mente, quando trabalha... Eu não gosto muito de falar a palavra que ele falava, mas mente, cabeça vazia é a oficina daqueles nossos irmãozinhos, né, queridos, que sempre querem nos levar para as piores decisões. Então, cabeça vazia é a oficina dos obsessores, é a oficina do mal. E se você está servindo, está buscando esse trabalhador, que eu digo de primeira hora, você não vai estar com essa contaminação mental. Que possamos buscar no exemplo do maior homem que esteve conosco, Jesus, o nosso Jesus Nazareno, com seus exemplos, com o seu testemunho. Ele sempre diz em João, que eu não me lembro qual capítulo, mas está lá no pensa um pouco do pão nosso, item 2, pensa um pouco. Ele começa dizendo assim: as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam em mim. Quer dizer, ele tem propriedade para falar em nome de Deus, porque ele é o enviado de Deus. Ele veio com uma proposta que Deus chamou ele e falou assim: Jesus, vai ali, que meus filhos estão precisando ter um despertar de como são as leis divinas, que eles estão sendo ensinados totalmente errados. E como ele fala assim, testificam em mim. Se vocês não acreditam no que eu falo, no que eu digo, no que eu mostro, vejam o meu testemunho. E sejamos o testemunho vivo do Evangelho do Cristo. Nos esforcemos, como está no Evangelho, para buscar esse caminho e mantermos a nossa mente, não com a contaminação, mas sim limpa, para, dentro da evolução e do aprendizado, ter uma trajetória bem melhor. Obrigado pelo tempo, obrigado a todos, obrigado ao meu irmão que está aqui gravando, obrigado pela casa que nos dá essa oportunidade e que possamos sempre não esquecermos essa doutrina que nos esclarece, nos acorda e nos desperta com o verdadeiro Evangelho do Cristo. Assim seja. Obrigado a todos.